Senhor Deus Todo-Poderoso, à medida que nos preparamos para ouvir esta mensagem, pedimos Tua graça e iluminação, que ela seja uma fonte de sabedoria e inspiração, guiando-nos na jornada da vida. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a aplicá-los em nossas vidas diárias, para que possamos crescer em compreensão e bondade. Que cada palavra toque nossos corações, renovando nossa fé e fortalecendo nosso espírito. Amém. A maneira como vai cicatrizar dentro de nós depende do trabalho que nós precisamos ter para que aquilo aconteça. Então, o cortezinho do meu pulso, eu não precisei fazer nada. Só lavei com água e sabão para não infeccionar. E a carne já está recuperada, já criou casquinha, daqui a pouco cai e eu nem vou lembrar que isso aqui aconteceu. Se tivesse sido um corte um pouco mais profundo, eu teria que ter tido um pouco mais de cuidado. E se fosse um corte cirúrgico, mais profundo ainda, maior teria de ser o meu cuidado. Dona Raimunda, perder um filho, um neto assassinado, eu acredito que tenha sido para a senhora como sofrer uma grande invasão cirúrgica. É como receber um corte que precisa de muitos cuidados. E como é que a gente cuida de um corte desse, Dona Raimunda? Primeiro, a gente tendo essa presença de Deus na nossa vida, por mais revoltada que a senhora fique, e é natural que essa revolta aconteça no primeiro momento, mas o simples fato da senhora colocar-se diante de Deus, sabe, sem dizer nada: Senhor, eu estou aqui, eu não tenho o que dizer, o Senhor sabe muito bem como eu estou chateada com o Senhor, porque eu acreditava que o Senhor deveria ter evitado isso. Volto ao início do programa. Às vezes, na nossa visão infantil, nós achamos que Deus estará aí impedindo todos os males de acontecer, e não é bem assim. A proteção de Deus acontece na nossa vida, sim, mas infelizmente Deus fica limitado quando o outro que está vivendo ao nosso lado não está comprometido com o bem. É por isso, minha gente, que a conversão, ela não é apenas uma dimensão pessoal. Não adianta você rezar pela sua conversão pessoal somente. Você tem de rezar sempre em comunidade, a comunhão dos santos, porque a minha vida, a minha segurança depende também da conversão do meu irmão. Não é assim? Se eu sei que aquele meu irmão está convertido, vivendo uma vida em Deus, eu sei que ele não oferece, claro, oferece, porque a maldade pode acontecer no coração de todo mundo, mesmo quando a gente está em Deus. Mas quem vive uma vida em Deus, é claro que vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer um mal a alguém. Então a maldade está presente no mundo. Está muito presente no mundo. Os nossos filhos estão sendo assassinados. E se não são assassinados assim, como o neto da senhora foi, Dona Raimunda, os nossos filhos estão sendo assassinados através dos vícios, através da promiscuidade, através das doenças que são sexualmente transmissíveis, que são mortais. Os nossos filhos estão sendo assassinados através do crack, da cocaína, das drogas que estão chegando, que nós não sabemos nem o nome. Os nossos filhos estão sendo mortos através da injustiça. Os nossos filhos estão sendo mortos através da falta de oportunidade. Então, o corte existe em todo lugar. Agora, a senhora, para viver essa reconciliação e esse perdão, é estar na presença de Deus como a senhora consegue. Não invente um personagem. De repente a oração da senhora vai ser só essa: ô meu Senhor, livra o meu coração de todo ressentimento. Só isso. Retire esse ressentimento do meu coração. Ajude-me a entender a vida. Ajude-me a entender que o que aconteceu não foi sua vontade, definitivamente, gente. Eu não posso acreditar que a vontade de Deus para um menino seja que ele seja assassinado. Não, isso é o diabólico que entrou no meio. Eu acredito sempre que a vontade de Deus para a nossa vida é aquela passagem, é que a gente viva e que a gente viva em abundância. Só isso Deus quer. Eu não posso colocar
atribuir um desejo a Deus que venha ferir aquilo que eu sei que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E infelizmente, porque as pessoas não conseguem serem adeptas deste amor, a gente acaba trazendo o mal para o mundo. Coloque-se assim, dona Raimunda. Eu acho que é o único jeito que a senhora tem de viver esse processo de cicatrização. Buscando essa presença de Deus, como a senhora conseguir, cercando-se de pessoas boas, ocupando a cabeça da senhora com coisas boas. É a hora de fazer um trabalho voluntário, sabe? Às vezes, dona Raimunda, a gente precisa sair da nossa dor, ir ao encontro da dor do outro, para a gente ter condições de se recuperar. Às vezes, muitos pais encontram consolo assim. Então, meu filho foi assassinado, a partir de hoje eu vou criar uma organização que vai lutar contra a violência. Muitos pais reagiram assim, diante da perda dos filhos, diante da dor dos filhos. Eles encontraram um trabalho, um motivo para seguirem adiante. E é assim que nós vamos curando as nossas dores, né? Todos nós temos aí um corte a ser cicatrizado. Cada corte, dependendo da intensidade, precisa de mais cuidado. Às vezes nós precisamos até de ajuda terapêutica. Precisamos de um médico, precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo do caso. Claro que com muita cautela, para que esses profissionais não nos entorpeçam, né? Dor não pode ser entorpecida. Às vezes um medicamento é necessário durante um tempo da nossa vida para nos equilibrar, porque a dor é química também. Mas a gente não pode permitir que a gente agora vá tratar as nossas tristezas somente com medicamento. Não. Tem que ter atitude. A atitude conta muito mais que qualquer outro medicamento. O medicamento pode até nos ajudar no momento em que a gente não tem nenhuma estrutura para tomar uma atitude. Mas depois o próprio discernimento de você olhando para o seu processo, sentir que você está dando passos e que já está, junto com o seu médico, chegar na conclusão de que está na hora de tirar aquele medicamento que serviu para um determinado tempo, mas depois você continuou caminhando. Deus nos trouxe aqui, minha gente, com um propósito. Nós não podemos desapontá-lo. Às vezes eu fico pensando que se tem uma coisa que na vida a gente compreende errado, é a alegria. Já observou como nós somos rasos na compreensão da alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que é que vem ao seu coração? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra alegria? Com a boca cheia de dentes, sorrindo, né? Ou alguém contando uma piada, um circo, né? A nossa compreensão do que nós chamamos alegria é muitas vezes rasa. Ela passa muitas vezes pelos signos, né? Pelos sinais mais externos do que significa ser alegre. A alegria não pode ser na nossa vida apenas um fator externo. É uma realidade humana que nos toca todos os dias, ou porque nós sentimos, ou porque nós estamos vendo alguém sentir, ou porque nós desejaríamos sentir, ou porque nos é ausente. O que é a alegria? O que é este sentimento ou essa atitude que faz com que a gente seja capaz de encarar a vida, de encarar o nosso dia, de levantar todos os dias e dar um jeito na existência e organizar aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldade? Alegria nós identificamos no momento em que o rosto demonstra. É a primeira notícia que nós podemos ter de uma pessoa alegre, é quando você olha para ela e percebe o sorriso. É uma maneira superficial de analisar a alegria.
mas está aí. É um sinal que pode nos indicar alegria ou não. Alegrai-vos na esperança. Como assim? Como é que eu posso fazer brotar a alegria a partir da esperança? Aí você tem um compromisso implícito e que nós queremos explicitar agora. Só tem direito de sorrir aquele que verdadeiramente preparou as razões para o sorriso. A esperança é comprometedora, porque eu digo que espero, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes, eu tenho que fazer da minha vida um contexto de ações, para que a minha esperança não seja em vão, não seja em vão. Nós muitas vezes queremos a alegria, nós queremos a felicidade na nossa vida, nós queremos a realização, mas nós não queremos o compromisso da esperança. Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é uma expectativa que nos coloca num processo de ação. Isso é concreto, isso é cidadania. Vejam bem, as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, cada dia é uma coisa que acontece, minha gente. Muda a notícia, mas o sofrimento continua lá. São muitos os lugares em que a dor humana está acontecendo. Aí diante da tragédia, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar a reconstruir a alegria daqueles que estão destruídos? Pela esperança, devolvendo a esperança. Mas como é que essa esperança pode ser devolvida? Através de atitudes concretas. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a esperança ela é vã, ela não toca, ela não acontece, ela não nos convence. A esperança, minha gente, é uma construção. Assim como nós precisamos lançar alicerces para que a casa não caia, a gente precisa tomar cuidado de todas as ferragens, de todo o material que está sendo usado para que essa construção continue de pé. Mas se nós quisermos a alegria sem os comprometimentos da esperança, nós vamos ficar desiludidos. Ter a mente e o coração em Cristo Jesus é a gente estar atento a tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o que a gente espera possa verdadeiramente se concretizar na nossa vida. Quanta tristeza vem morar dentro de nós, impedindo a chegada das alegrias, justamente porque a gente não soube esperar do jeito certo. A gente esperou de braços cruzados. A nossa petição, a nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisa estar aqui, conjugada na história, a partir de ações. Eu peço a Deus que me conceda a sua graça, que nunca é cessada, mas eu tenho que fazer a minha parte nessa história. É a minha luta, é a sua luta. Quando alguém nos mostra uma realidade ruim, mas não nos propõe uma solução, isso vira um inferno na nossa vida. Mas quando alguém nos aponta uma fragilidade do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, e nos coloca numa perspectiva de que alguma coisa pode ser feita, aí nós estamos diante do céu. Nós temos o direito de esperar pela alegria, sim, porque a gente não parou de lutar. Não parou de lutar. Esse é o segredo dos campeões. Esse é o segredo daqueles que ultrapassam o primeiro lugar. Eles não param de lutar, eles não desistem. A alegria vai embora da nossa vida porque nos falta o compromisso com a esperança. Nós vamos deixando de fazer a nossa parte. Nós vamos abrindo mão das responsabilidades que são nossas, que ninguém pode fazer por nós. Nós não vamos buscando a alegria nossa de cada dia. Nós não vamos construindo, a partir do nosso esforço, da nossa luta, a parte que só nós podemos realizar dentro do nosso processo, minha gente.
Nós não podemos mais continuar abrindo mão daquilo que só nós podemos fazer. Eu falo daquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites e você saber que você combateu o bom combate. Você foi o ser humano que você poderia ter sido. Você não deixou de fora nenhum aspecto importante. Você não abriu mão de construir a esperança que lhe dará direito ao sorriso mais tarde. Quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais o movimento da vida me levando a compreender, a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima. Então são exercícios mesmo, é um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente e a gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa
conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Vem, eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só, ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito, ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo, eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos, e na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território. A pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero.
Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar aquilo. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Anna Engelberg. Que deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora, cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito? Ela me deu liberdade para isso? Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor e eu comentei com ela. Ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu comentei com ela: você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim: padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra, eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente, o uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa
no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tem a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa fazer bem. Responder de maneira qualificada à vida. A vida nos faz muitas perguntas, né? É a pergunta do poeta Drummond de Andrade ao José: e agora, José? A festa acabou? Aquilo ali é um dilema existencial lindo de ser visto. A vida nos faz pergunta, faz para mim, faz para você, e aí a resposta que nós damos? Qual é a qualidade dessa resposta? É o que nós estamos falando. É disso que nós estamos refletindo, é sobre isso que nós estamos refletindo. A maneira como eu reajo no momento que a vida me coloca na parede, que me apresenta uma situação de limite. Faça de tudo para você responder com qualidade. Essa vida é única, ela precisa ser bem vivida. Nós precisamos aperfeiçoar cada vez mais essa resposta que nós damos às questões humanas. Olha aqui um exemplo de uma pessoa que está respondendo de maneira muito, mas muito bonita a vida, que é a dona Eni Viana, uma senhora que tem 95 anos, e veja que belezinha na cartinha dela para mim. Padre Fábio, reverendo Padre Fábio, ela me chamou. Sou uma poetisa amadora, tenho 95 anos e escrevo poemas bíblicos. Já escrevi um livro e no momento já estou escrevendo um segundo. Estou lhe enviando um dos meus poemas para que o Senhor veja o meu trabalho. Trabalho esse que faço com muito amor. Gostaria de seu parecer. Ficarei muito feliz se receber a sua opinião e muito honrada com a sua resposta. Passo o meu tempo todo lendo, escrevendo e fazendo palavras cruzadas. A Bíblia é a minha companheira no dia a dia. Gosto ainda de declamar poesias, de cantar, e aprecio suas belas músicas com suas ricas mensagens. Posso lhe afirmar que sou pobre, padre, mas sou muito feliz. Levo a vida que sempre quis. Tenho meu coração, um coração sem rancor, cheio de paz, de amor, e quando meu coração está triste, ponho logo a cantar para a tristeza espantar. Sou feliz, muito feliz e grata ao meu Criador. Meus sinceros agradecimentos, Eni Viana. Essa é a dona Eni, que aos 95 anos resolveu escrever o seu primeiro livro. Ô dona Eni, que emoção, viu, querida? Muito obrigado por a senhora nos emprestar essa experiência tão bonita. Bonita mesmo, que nos serve muito, dona Eni. Às vezes a gente, como pessoas, nós temos uma facilidade tão grande de envelhecer antes da hora, e a senhora nos ensina que com 95 anos a senhora nem velha está ainda. Porque o que nos envelhece é o desânimo, não é? Não é o tanto de tempo que nós estamos vivos, não é o tanto de tempo que nós estamos tendo que dar conta desta imposição biológica de viver, nascer e morrer. O que nos envelhece, dona Eni, são os rancores que nós vamos guardando no coração, né? O que nos envelhece são os nossos pessimismos. E a senhora nos ensina isso. O que nos envelhece são as nossas mentiras. O que nos envelhece são os nossos desamores, os nossos abandonos. E mesmo a senhora vivendo num lar de idosos, a senhora demonstrar tanto gosto pela vida. Continuar ainda elegendo as coisas do alto como o seu pão cotidiano. Continuar elegendo a poesia divina como o alimento da sua alma. Continuar elegendo o bom da vida, como nós dizíamos aqui no início do programa, dona Eni. Combatendo o bom combate. E quando a senhora combate o bom combate aí, no cantinho da senhora, neste lugar que os nossos olhos não alcançam agora. Eu não posso nem imaginar o rosto da senhora, mas a senhora não sabe o bem que a senhora me faz ao me fazer uma partilha dessa.
que isso renove dentro do meu coração, Dona Nini, o meu primeiro compromisso com a vida, que é dar conta de ser quem eu sou, né? A senhora aí alimentando o projeto do seu segundo livro, e enquanto a senhora alimentar projetos dentro do coração da senhora, Dona Nini, a senhora não vai morrer, a senhora não vai envelhecer. Pode até morrer, porque todos nós vamos ter que morrer, mas a senhora pode ter certeza que a senhora vai morrer vivendo. Porque quem alimenta esse sonho dentro do coração, Dona Nini, faz a transformação, faz essa revolução lindíssima dentro de si. E nós precisamos disso o tempo todo. Realizar essa revolução, né? Para a gente não perder o brilho, para a gente não perder a alegria, para a gente continuar tendo a satisfação de enfrentar a vida, para a gente ter condições de receber a luz, como a senhora falou de maneira tão bonita. De que adianta ter a luz se eu não a recebo? Não é? De que adianta ter a luz do sol lá fora se eu não abro a janela do meu quarto? De nada adianta eu saber que o dia está bonito se eu não permito que a beleza do dia venha visitar a minha vida. E às vezes nós fazemos isso com a gente, né? Às vezes você faz isso com você. Não permite que a luz do dia visite a sua vida. Não permite que o bom da vida venha acontecer dentro de você, sabe? Pense nisso, que você é um território onde o bom da vida pode acontecer. Por que só o mal muitas vezes acontece dentro de nós? Porque nos falta abrir essa santa janela que a Dona Eni nos ensina hoje, que nunca deixou de abrir. Certamente uma senhora, uma mulher, estando num lar de idosos, aos 95 anos, com essa vivacidade revelada na carta, tão carinhosamente partilhada conosco, o segredo dessa senhora é simples. Ela continua abrindo as janelas para que a luz penetre, para que a luz entre. Ela não permite que o ruim da vida, que o desânimo, que a maldade venha ocupar o coração dela. Essa é a grande revolução que eu preciso realizar, que você precisa. Jesus o tempo todo nos contou histórias para nos convencer da nossa necessidade de mudar. Hoje eu ousaria dizer que a Dona Eni nos emprestou uma história evangélica, nos emprestou um testemunho maravilhoso para que nós pudéssemos levar adiante também esse nosso processo, para que nós pudéssemos levar adiante essa revolução que nós precisamos realizar. Ser feliz, ser homens e mulheres inteiros, integrados em Deus, dispostos a tornar o mundo cada vez mais um lugar melhor. É isso que eu lhe desejo, viu? Que você não desanime da sua luta, do seu processo, que a exemplo da Dona Eunice, você também possa escrever muitos e muitos livros e que você possa viver com muita felicidade, você possa viver com muita determinação, com muita disposição, mesmo quando a vida for difícil aí na sua casa, dentro do seu coração. Porque às vezes a gente fica olhando para o Evangelho de maneira muito apaixonada, muito romântica, e a gente não percebe a crueza que é a proposta do Evangelho. É duro. Costumo dizer que seguir Jesus não é moleza, não. Acreditar nas suas verdades requer muita coragem. A dor faz parte do cultivo da fé. Não é masoquismo, não. É realidade. É realismo. É a gente entender que acreditar em Deus tem repercussões diretas na nossa vida. E sobretudo no momento em que a gente sofre, a nossa fé está sendo burilada, está sendo purificada. É no momento em que a gente se sente indigente, é no momento em que nós nos sentimos limitados, que nós fazemos a experiência da fé mais pura. Porque quando a gente está indigente, quando nós estamos sem muitos recursos, nos resta o quê?
a singularidade do ser. E é na singularidade do ser que a gente encontra o código dos nossos valores. Se você quiser realmente chegar ao profundo dos seus valores, das regras que te regem como ser humano, retire os seus excessos. Muitas vezes os nossos excessos nos impedem de conhecer a nossa verdade fundamental. Eu mesmo já cheguei à conclusão, observando a minha vida, observando as pessoas que me são próximas, como é fácil a gente se perder de nós mesmos por causa dos nossos excessos. E é engraçado porque a dor, ela faz esse processo natural de nos fazer chegar ao simples. Pode até num primeiro momento a gente relutar, a gente não querer, mas se a gente vive o processo natural da dor, ela nos encaminha para um território onde tem que prevalecer a simplicidade. Talvez você já tenha me escutado contar essa história, mas certa vez eu assisti a um filme em que a personagem principal era uma grande professora de filosofia, uma mulher, uma intelectual, ateia, que buscava respostas para tudo, aprendeu a ser gente desde muito criança, a partir dessa certeza de que é preciso ter o tempo todo argumentos, convicções, e fez da sua experiência existencial os seus livros, a sua atividade acadêmica. E não é nenhum problema isso, desde que você faça o equilíbrio o tempo todo com a simplicidade e com a sabedoria, né? O bom intelectual é aquele que consegue ter o tempo, fazer da sua vida uma experiência racional, equilibrada, inteligente, mas ao mesmo tempo aberto para a sabedoria, para a simplicidade, para as artes, para o equilíbrio emocional, para o equilíbrio espiritual. E aquela mulher era manca, porque ela só tinha inteligência. Ela só sabia ser ela mesma a partir dos livros e dos argumentos. Uma professora brilhante na universidade, palestrante que viajava pelo mundo afora, falando sobre filosofia, de repente é acometida por um câncer. E o filme constrói aquela experiência de mostrar o desenvolvimento da doença na vida daquela mulher. Toda a dificuldade que ela tinha de lidar com o limite do próprio corpo. Ela tinha muita dificuldade de entender o sofrimento que passava e até mesmo de admiti-lo. Então, toda vez que os enfermeiros ou que os médicos entravam no quarto para fazer os procedimentos normais de quem está vivendo a quimioterapia, a luta contra o câncer, encontrava sempre aquela mulher cheia de livros em cima da cama, e ela tinha uma postura tão arrogante com os médicos e enfermeiros, que muitas vezes ela não parava de fazer a leitura para que eles pudessem fazer os procedimentos de colocar, de pegar uma veia, de aplicar uma injeção. E quando ela já estava muito debilitada, há uma cena muito forte no filme em que o enfermeiro entra e tenta fazer uma coleta de sangue dela, e ela com aquele livro dela na mão, mostrando-se, ainda arrogante naquele contexto, sem admitir aquele sofrimento como uma possibilidade de crescimento. E aí foi ficando difícil, o procedimento não dava certo, e ela começou a chorar, fechou o livro, jogou o livro no chão e disse para ela mesma: chega de complicações, agora é hora de simplicidade. O que o sofrimento faz com a gente se a gente permite? A gente perde os excessos. A gente se livra de tudo aquilo que é, muitas vezes, o nosso refúgio, é muitas vezes a nossa fuga, não é verdade? Para a gente poder colocar a atenção naquilo que verdadeiramente vale a pena, naquela hora, naquele instante. Aí a gente olha para a nossa indigência de uma forma nova, mas madura, quem sabe. O que falta muitas vezes para a gente poder resolver os nossos problemas é a simplicidade em enxergá-los. Retirar os excessos. Não permitir que os nossos excessos venham obscurecer a nossa visão
ou até mesmo de nos impedir de encaminhar uma solução para aquilo que nos faz sofrer. Isso é ter fé. É a gente acreditar que Deus está ao nosso lado no momento da nossa luta, no momento da nossa dor, e que, portanto, a gente tem o direito de ser simples. Quem traz no coração a certeza de que Deus é com ele, tem mais facilidade de adentrar esse território da simplicidade. Porque não se sente sozinho sendo simples. Muitas vezes nós não queremos ser simples, nós preferimos as coisas complexas, é com medo da gente se sentir só. É aquela doce ilusão de que as nossas paredes nos acompanham, que os nossos livros nos acompanham, que as nossas realidades podem vir dar suporte a essa orfandade que todo mundo um dia experimenta no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.